Mas nós, seres humanos, somos muito adaptativos. A gente até emprestou aquela frase lá do poeta romano, né? Quem controla o controlador. Uma hora a gente vai ter que confiar nas pessoas, então esse controle aumenta a escala Richter lá, né, da pressão, né, sobre as pessoas. E a gente sempre teve nas pessoas um mecanismo de resposta rápida às crises. O que a gente tem percebido é que essa dinâmica tem mudado bastante, a dinâmica dos processos, porque a dinâmica dos negócios está alterada, né? Então tu pega desde que nós tivemos a pandemia, que houve uma aceleração definitiva, assim, muito forte, porque era o caminho das empresas sobreviverem, mudarem os seus processos de estarem fisicamente unidos ou juntos e passarem a trabalhar de forma remota. A habilidade das pessoas hoje em trafegar e ter empatia ela é importante. É importante tu ter a empatia de entender aquela dor, aquela emoção que está ocorrendo naquele momento, mas ao mesmo tempo tu também te afastar para poder propor a solução e voltar para o equilíbrio de trazer... Recarregar essa energia. Exatamente. Quando acontece a crise e tal, o que a gente vai fazer? Não tem o robô, né? Não tem a solução. A gente precisa confiar na capacidade no tirocínio, na capacidade de adaptação e inovação das pessoas para tanto lidar com a crise quanto para as inovações, as rupturas do processo. E se a gente avança na tecnologia, né, colocando o controle, como é que eu associo essa questão da tecnologia com a autonomia das pessoas? Olá, você está no ARENIE. Eu sou Marcelo do Carmo e hoje sou eu que estou aqui, né? No episódio passado estava a Alessandra, né? E hoje estou eu com dois convidados aqui. Eu tenho aqui o Donald Reis e eu tenho o Eduardo Boff, né? Sejam muito bem-vindos, né? É um prazer imenso receber vocês aqui. Antes de passar a palavra para vocês, eu vou dar o serviço aqui, né? Quem é o Donald, quem é o Eduardo? Donald, eu vi teu perfil ali no LinkedIn e falei, super genial, né? Um parágrafo, né? Um parágrafo em inglês ainda, né? Então, o Donald, ele trabalha na indústria de TI por 30 anos, né? Junto com os maias e os incas, né, Donald? Você começou. Então, ele começou a carreira como suporte de vendas, né, para hardware, e o bichinho do empreendedorismo te mordeu, Donald. Bom dia antes de mais nada, né? Obrigado pelo convite. Mais uma vez um prazer estar junto com o Edu, que a gente... ao longo de muitos anos a gente vem trabalhando em conjunto e aprendendo. Eu acho que eu sou só apenas mais um caso de profissionais que entraram por áreas técnicas, né? E que as oportunidades foram te levando até as áreas de negócios. E a questão do empreendedorismo, talvez ela tenha sido uma oportunidade e uma necessidade mesmo num momento de transição de carreira, quando eu decidi voltar de uma incursão que eu trabalhava na época em São Paulo, e eu me vi empreendendo, mas novamente aqui no Rio Grande do Sul, da onde a base familiar seria daqui. Então, encurtando novamente um parágrafo, seria isso. É isso. E está aqui o Eduardo, né, o Eduardo Boff. O LinkedIn do Eduardo já foi mais complicado, a gente confessa a vocês que tem muitas linhas, né? É um currículo extenso, uma experiência extensa também. Mas o Eduardo e o Donald trabalham juntos, né? E o Eduardo, pelo que eu entendi, Eduardo, você fica na área comercial, desenvolvendo negócios, né? Fazendo prospecção, administração de contrato. E o cara é gerente de vendas e customer success na América Latina e Europa. Olha que chique. Né, eu falei para o Arthur, como é que a gente vai preparar o Arenia para receber esse pessoal aqui, né? Porque é o nosso convidado aqui com experiência internacional. Áreas de TI, governança de TI, consultoria estratégica. Então, eu estou muito bem acompanhado aqui, né? Então, é um prazer ter vocês aqui. Bom dia também. Tanto o Donald como o Eduardo, o Donald ele é sócio, né? E o Eduardo, né, trabalha na Qualitor e na Constat, nas duas frentes. Na verdade, hoje na Qualitor. Mas comecei a minha carreira na Constat. Começou a carreira na Constat. Isso. Então, a Qualitor, nossa, gente,
A Qualitor, eu já tive a oportunidade de trabalhar, né, indiretamente, né, facilitando a introdução da solução de vocês na Randon, né, junto com o Eden, da Consulpass, que teve aqui. Imagina você tentar colocar suporte para uma área de atendimento ao cliente. Né? A gente consegue imaginar todo dia. Otimizar. Vocês sonham com isso, né? Às vezes a gente tenta não sonhar. Área de atendimento ao cliente, nossa, né? E ainda com tecnologia da informação. E a Constat, nossa, a Constat é difícil falar o que a Constat não faz, né? Vocês terceirizam processos, trabalham com BI, fornecem serviços de campo, cuidam do hardware, né? Porque é muito comum, né? Por exemplo, nós aqui da Conexão IE, cadê o cara da TI? Não tem, né? Às vezes a empresa está crescendo, né, no negócio, mas não tem a expertise em infraestrutura de tecnologia de informação. E aí eu acho que a Constat, né, entra para atender esse gap. Né? Até para complementar, Marcelo, a Qualitor é um spin-off da Constat, ou da Constat, como a gente também gosta de chamar, sem problema algum. E o portfólio de serviços que a Constat ela acabou desenvolvendo, né, tem muito a ver com os catálogos de serviços que complementam os ambientes, não só da TI, como ambientes de negócio também. E ao longo dos anos, com a evolução que o mercado veio demandando, né, são oportunidades não só desenvolvidas pela Constat, como também demandas que o mercado vem trazendo. Né? Muito daquilo que aconteceu na nossa história são demandas ou oportunidades dessa evolução, né? Desses 30 anos, por exemplo, que agora acabou me remetendo, e o Edu também já tem muitos anos de estrada. Quando o pessoal fala de transformação digital, a gente vem se transformando desde o primeiro dia que a gente atua na área de tecnologia de informação. Né? E a Qualitor, como uma empresa prestadora de serviço que a Constat acabou sendo uma consequência natural esse spin-off de software, justamente para que pudesse fazer a gestão, o controle, a administração e todos os processos que envolvem atendimento de serviços. Então, foi uma consequência natural. Em vez de utilizarmos produtos de terceiros, a empresa já tinha no seu DNA a construção de software e aí, com todo um plano de negócio, captação de recursos no BNDES na época, nós acabamos alavancando a Qualitor, que se tornou uma empresa referência nesse segmento também. Que legal, parabéns pelo sucesso de vocês, né, pelo reconhecimento que vocês têm no mercado. Bom, a gente está aqui no Arena IE, né, então o que é a ideia da Arena? Né? A gente trazer aqui para quem nos acompanha como que vocês lidam e vencem, né, os desafios relacionados a trabalhar com pessoas, né, para que as pessoas consigam trabalhar para o negócio. E a gente estava conversando aqui antes do episódio, né, pelo menos a primeira pauta, né, eu já estava brifando aqui os nossos convidados, que é como preparar pessoas para essa área de atendimento. Porque, imagina, você está lá numa área de suporte ao cliente. Quando o cliente te chama, aconteceu, né, alguma coisa. E eu lembro, né, uma das minhas primeiras experiências como consultor, né, assim que eu saí da parte da indústria, foi ajudar a implantar um call center na Siemens. A gente não tinha, né, call center na época. Na época, o pessoal ligava direto para a área, o pessoal fazia treinamento de como é que atende o telefone, etc. Até que quebrou-se um paradigma. Isso era década de 90, tá, gente? Pô, você não tem que parar tudo que você está fazendo para atender alguém, né? Isso atrapalha o fluxo de processo criativo, o cara está numa reunião, etc. Quem sabe a gente põe aqui uma área de atendimento e consolida os atendimentos nessa área, tenta fazer um primeiro embate, né? E aí, se a coisa ir adiante, aí sim, vai fazer o contato, vai fazer a ponte e principalmente vai garantir que o cliente seja atendido, né? Porque isso também era um risco, né? O cara liga e não recebe atendimento. E como eu estava falando para vocês, na Siemens, a gente tinha que ter na área de atendimento, embora não fosse de tecnologia de informação, pessoas com perfil técnico, né? Porque quem iria ligar lá eram clientes com perfil de engenharia, né?
Inclusive, né, uma curiosidade, né? A gente não tinha engenheiros na central de atendimento. Imagina o custo, né, dessa mão de obra. Mas era expectativa do cliente ser atendido por um engenheiro. Então a gente falava para o pessoal, olha, se alguém te chamar de engenheiro, não explica que você não é. Finge que entrou por um ouvido, né, e saiu pelo outro. Porque você tem o conhecimento necessário para fazer o atendimento, isso a gente garante. E vai se dar mais trabalho você falar para o cliente, não, eu não sou engenheiro. Tá, então eu quero falar com o engenheiro. Me põe o engenheiro aí na linha, né? Porque precisa ter o conhecimento técnico, mas também precisa ter a soft skill de lidar, né, com uma pessoa, com um cliente que pode estar passando ali por uma dificuldade, pode estar com as emoções, né, à flor da pele. Então é uma combinação muito difícil, né? O soft e o hard skill juntos na mesma pessoa. Total. Como é que vocês, né, conseguiram, né, a façanha de captar, né, desenvolver, treinar esse perfil tão sui generis assim? Me fez lembrar quando a gente fazia os primeiros cálculos de equipes de call center e service desk, que a gente usava a calculadora Erlang C, cálculo de Erlang C. Sim, Né? a fila de atendimento. A fila de atendimento. Então, a gente já começava fazendo ali o dimensionamento de nível de serviço para já calibrar a expectativa daquele nível de serviço. A gente sabe que vai ter abandono, pode ter abandono, é aceitável ter em determinados horários um nível de serviço. Não vai atender, como tu falou, 100% do tempo, né, todas as ligações. Então, à medida que tu calibra essa primeira expectativa, que é uma primeira dor, atender por nível de serviço, e aí já vem outros ingredientes, First Call Resolution, né, que é o primeiro resolução em primeiro nível. E quando a gente começa a calibrar esse dimensionamento, né, da expectativa, mais o perfil de atendimento esperado, né, perfil técnico, as habilidades, as atitudes, os conhecimentos, daí a gente trabalha muito isso baseado no perfil de atendimento. E esse perfil de atendimento a gente consegue trabalhar, contratar, treinar. E aí, claro, tem um processo de onboarding muito importante aí de capacitação, academia Qualitor, academia Constat, que favorecem essa integração para que quando ele vá lá na ponta, né, ele receba toda a base de conhecimento. O Qualitor é fundamental nessa estratégia também muitas vezes, porque daí a gente já antecipa a base de conhecimento. Quando o cliente não tem, a gente faz um trabalho para o Qualitor começar a capturar as informações para que isso vire rapidamente base de conhecimento, para que aumente o percentual de primeiro atendimento. Então, a gente acaba estruturando isso desde o início, desde o cálculo do dimensionamento, né, das equipes, depois a formação dessas equipes, o treinamento das equipes, toda a parte de homologação também, a implantação do software, né, daí no caso a plataforma Qualitor, a definição dos processos de atendimento, porque muita coisa que não é resolvida em primeiro nível vai ser escalada para segundo, terceiro, quarto níveis, esteiras de início ao fim que são monitoradas, os prazos, as qualidades de atendimento. Então começa a ficar bem completo e complexo o atendimento para que o cliente tenha total visibilidade, mapa de calor, resultados, indicadores, onde a gente consegue apresentar isso muito bem, com as pessoas bem treinadas e a ferramenta bem calibrada. Mas o que é mais difícil, Eduardo ou Donald? Eu entendo essa questão de você ter a base de conhecimento. Olha, nunca tive esse problema, está aqui, consegui vencer esse problema, então a questão técnica, digamos assim, está resolvida. Mas e a questão comportamental? Muita gente fala que a gente dá prioridade, né, para contratar a pessoa com base no perfil técnico e a gente acaba não tendo sucesso por causa do perfil comportamental. Como é que vocês aliam isso na hora, por exemplo, de recrutar? É lógico que a pessoa tem que ter uma base mínima, mas como é que é visto a questão comportamental no recrutamento e no treinamento? Porque não dá para você colocar na base de conhecimento a questão, né, comportamental. Como é que é esse lado comportamental, Donald? Eu até vou começar também a fazer algumas colocações da pergunta que tu fizesse, já chego nesse ponto. Que assim, o que mudou ao longo dos anos, né? Óbvio que a sociedade vem mudando bastante, o comportamento vem mudando bastante. E naquela época, o nível, quando nós começamos com tanto empresa de serviço como produto, né? No caso, software de atendimento,
a pressão em relação à competição dos nossos próprios clientes nos seus ambientes de negócio era uma situação diferente. Então, hoje tu percebe que as empresas, hoje elas têm uma necessidade de competição maior e, portanto, atender bem significa muito. Significa muito em todos os aspectos. A reputação de uma marca, a missão de uma companhia, obviamente os seus resultados, principalmente a retenção dos seus clientes, já que no ambiente atual o custo de captura, de captação de um novo cliente vem chegando à conclusão que vem ficando bastante caro, né? Uhum. E durante essa linha toda, né, hoje mesmo, se não me engano, a Google está celebrando aniversário. E é um dos elementos de mudança, apenas como um registro, são vários outros, né? Mas o Google ou a internet também possibilitou com que as pessoas tenham acesso a informações que anteriormente somente os fornecedores detinham. Então, os clientes começaram a ter um nível inicialmente de equilíbrio em relação ao conhecimento e muitas vezes hoje tu pega clientes com nível de conhecimento até menos superior, o nível de questionamento. E isso gera uma determinada fricção, porque o ambiente anteriormente de atendimento era mais ligado a um hard skill, com os processos de atendimento que eram necessários, com scripts e by the book, né? E depois tu começou a ter necessidade de ter alguém que tenha uma empatia, que a gente vem repetindo essa palavra, quase se tornou um clichê, né? E a gente começou já com uma pressão, e até essa semana está acontecendo o US Open, né? Eu como tenista e amante do esporte, na entrada da quadra fala lá, né? A pressão é um privilégio, né? Então, tu também tem que saber administrar a pressão e determinados comportamentos são percebidos na relação de profissionais com a equipe interna. E o cliente hoje, ele não aceita, mesmo que muitas vezes ele possa estar equivocado, e isso acontece por ser um ser humano, né? De que determinadas situações ele esperava um atendimento com um soft skill, com uma empatia melhor ou com um grau de urgência superior, e essas situações são mais fáceis de administrar, porque elas aparecem mais rápido. Antigamente ficava mais oculta ali na esteira, né? Vamos dizer assim, a coisa ficava na esteira. E a gente também começou a trabalhar muito a administração dessas situações comportamentais em times, né? Então, nós temos liderança pelo nosso time, mas nós também temos aí uma colega nossa, nosso time de gestão de pessoas, liderado pela Patrícia, na qual a gente fica o tempo inteiro discutindo a respeito, até para podermos definir carreiras de alguns profissionais ou aproveitamento em outras áreas que nós percebemos, né? Então, o lado direito do cérebro, vamos dizer assim, ele começou a ser mais observado, mais reconhecido, visto profissões que começaram a alavancar e serem percebidas em detrimento não só do lado lógico do ser humano, mas também do lado comportamental ou criativo, o lado do improviso, né, aliado a um lado de processo. Mesmo porque aquelas soluções antigas que a gente tinha, né, de tem alguém na monitoria, né, ou na escuta da ligação, terminou a ligação, o cara chama e dá um feedback ali imediato para o cara, siga o script, isso não funciona mais, né? Não, Marcelo, até tu que tem uma parte cognitiva muito forte, né? Tu é um atleta educacional, vamos dizer assim, né? Eu sempre li Daniel Pink, né? E o Daniel Pink, ele começou com a literatura dele com a revolução do lado direito do cérebro. E hoje ele já fala que todos nós somos vendedores, né? No fundo, todos são. Então, esse é o ponto principal. As pessoas também entenderem que hoje uma palavra maldita, ela tem um efeito, né, infinitamente superior a uma ação, né? Então, isso a gente tem tomado cuidado e é monitoramento diário. Não dá para te dizer o que o Edu fez a narrativa de tudo que é feito e que também passa por ele, mas isso é assim, nós temos reuniões semanalmente com os nossos times e também temos uma reunião que é pautada de qualidade, esse é o nome da reunião, e que lá nós tratamos todas as situações que a escala Richter está ficando mais alta do que o normal.
Pois é, né? Isso é a essência da qualidade no atendimento, né? Sem dúvida. Satisfazer a necessidade do cliente. E é interessante, né? Porque eu vi que tu também tem experiência com ISO, né? Eu falo assim que numa galáxia distante, né? Há muito tempo atrás, né? A Siemens foi a primeira empresa certificada no Brasil em 89, né? E eu estava lá acompanhando, né, esses processos. Eu fui delegado brasileiro na ISO, tem um passado assim bem engenheirado. E a gente tinha assim um foco muito grande em controle de projeto, né? Controle de projeto, validação de projeto, análise crítica de projeto, era a grande diferença, né? Então, desde a análise crítica de contrato até o controle do projeto. Mas você tinha um descolamento no próprio ciclo da ISO no desenvolvimento do projeto. Você ia lá, entendia a necessidade do cliente, voltava para casa, fazia análise, fazia verificação, etc. Tudo pronto, você ia lá e validava para ver se deu certo. E o cliente não fazia parte disso. E dava muito problema, né? Como era de esperar que se desse muito problema. E indas e vindas, etc. O pessoal da automotiva com todos os problemas ligados a itens de segurança. Era uma burocracia e uma coisa assim danada. E aí veio um cara lá e todas as práticas agora tem, por exemplo, no próprio design thinking, né? Tem que empatizar com o cliente, tem que entender a necessidade do cliente, tem que se colocar nos sapatos, né, do cliente e ver como é que ele percebe esse processo. E na área de tecnologia, eu imagino o desafio que foi no começo e como é que anda esse desafio agora de você ter cliente cada vez mais perto, né? Na fase de desenvolvimento de soluções, vocês desenvolvem soluções. Eu acho que se fosse dar um chute aqui, o grau de customização, né, das soluções de vocês deve ser muito elevado. Não deve ter um cliente, né, com uma solução igual ao outro. Né? Embora a base, né, a plataforma seja parecida, cada cliente tem a sua característica, o seu perfil. Na fase de definição, na fase de projeto, o que é importante a gente capacitar essas pessoas que vão trabalhar junto com o cliente na fase de construção, né, desse projeto? Porque é meio complicado, né, essa relação com o cliente. Como é que funciona isso, Eduardo? Tu que é o cara do Customer Success. Né? Me fez lembrar, ainda comentou da ISO, né? Que sempre foi um desafio, na época também, quando a gente certificou na ISO, de engajar as pessoas que estão trabalhando lá na ponta, dentro do cliente. Né? Constate, com operações de BPO, é muito comum também tu ter pessoas alocadas dentro do cliente. E isso com mobilização, com treinamento, com eventos, acompanhamento, para o pessoal também absorver a nossa cultura, mesmo estando e trabalhando dentro do cliente. Então, isso também sempre foi um desafio, falando de ISO. E de a gente ter referenciais comparativos, na época do PGQP também foi isso, também, de tu te referenciar, comparar os teus indicadores de qualidade com isso, né? E aí tu me fez lembrar essa questão, mas é fundamental o consultor qualitor, ele precisa ter, claro, toda a formação técnica, que é, vamos falar assim, o hard skill, mas também ter um viés analítico, né? Empatia, como o Donald comentou muito bem, e fazer um diagnóstico de dores e emoções daqueles processos que estão mais críticos. E naquele momento de entrevista, porque o qualitor realmente ele é muito flexível. Como por ele ser um orquestrador de workflows, né, um BPMS, ele permite tu fazer diversas configurações e parametrizações. A gente permite que o processo, tu coloque automações inteligentes, integrações, gateways complexos, uma série de funções onde tu pode monitorar uma esteira do início ao fim. E isso também permite que a habilidade, né, que o analista, o consultor qualitor tem que ter de entrevistar e entender primeiro as dores, para que isso reflita depois na solução. Para que lá na ponta ele tenha aquele indicador bem medido, que ele consiga ter visibilidade do que está acontecendo no seu atendimento, que ele consiga ver as relações com as outras equipes de trabalho, que muitas vezes isso é difícil. E uma das coisas que a gente sempre trabalhou na Qualitor é tirar aquele viés, assim, o status em atendimento. Em atendimento não diz nada. Em atendimento no quê? Em que etapa? Em que situação? Está dentro do prazo? Não está dentro do prazo? Então, a gente cuida muito isso também na hora de parametrizar. Então, a habilidade que o consultor tem que ter hoje, né, é de um perfil analítico.
ele tem que ter domínio de mapeamento de processos, de fazer diagnóstico, muitas vezes avaliar antes a maturidade dos processos do cliente, entrevistar. Então tem todo um trabalho hoje que tem que ser com bastante treinamento, capacitação, e ele dominar, obviamente, o Qualita para ele saber depois indicar os melhores caminhos para serem configurados ali. Então, mais ou menos nessa forma que a gente tenta atuar, né, Dom? E até complementando, o Qualitor em si, o que muda na customização dos nossos clientes são os seus processos. Por exemplo, tu pega segmento da saúde, eles possuem muita regulamentação. Então, até entre eles, em pequenos aspectos, eles são parecidos, né? Para nós seria extremamente complicado e às vezes tu pode levar uma companhia ao risco de sobrevivência se tu customizar e tu fazer uma gestão de uma base de clientes com cada um com as suas características. A facilidade que o Qualitor te dá é que no teu negócio tu vai desenhar o teu processo, assim como em demais segmentos desenham os seus determinados processos. O que a gente tem percebido é que essa dinâmica tem mudado bastante, a dinâmica dos processos, porque a dinâmica dos negócios está alterada, né? Então, tu pega desde que nós tivemos a pandemia, que houve uma aceleração definitiva, assim, muito forte, porque era o caminho das empresas sobreviverem, mudarem os seus processos de estarem fisicamente unidos ou juntos e passarem a trabalhar de forma remota. Então, só essa necessidade já gerou uma série de mudanças ou de avaliação para o futuro, né? Para o horizonte que as empresas teriam. E em relação à questão do comportamento também mudou. Então, não só os processos com as suas dinâmicas mudaram, né? A gente reparou que a partir de lá, quando a gente está trocando figuras com empresas de N segmentos, a dinâmica de alguns modos híbridos, outros remotos mesmo, tu mesmo participasse apresentando o core do teu negócio e junto conosco estava o Juliano, que é um empreendedor, né? E ele também no mesmo modelo, quer dizer, e a complexidade se tornou um pouco maior em relação a isso, de lidar, porque como é que tu faz a gestão, né? E é um dos pontos que tu vem capturando e trazendo muito feedback, muito estudo para o mercado, né? A confiança é uma palavra que, além da empatia, né? A confiança ela precisa estar no ar. E aí tu fica monitorando os indicadores, ou as entregas, ou os resultados, o que está havendo para que haja uma possível quebra de confiança. Da mesma forma, o mercado, que sabe e que também opera de forma remota, espera que os sinais sejam sempre os mesmos, né? Aquele sinal de sentimento, assim, a energia, vamos dizer assim, e o atendimento, as coisas sejam satisfatórias. Quando começa a perceber que alguma coisa não está indo da forma como se espera, da forma como está contratada, inclusive, né? Aí sim tu começa a ter que agir e agir de forma muito rápida. Então eu estou fazendo uma complementação de situações que na gestão de pessoas mudou muito, mas é um aprendizado fantástico, assim, porque olha o tempo que nós, por um outro lado, ganhamos, né? Ontem nós estávamos falando isso junto com mais um outro grande amigo que participa junto conosco na rede de conexão, que depois falaremos a respeito. O quanto essa questão mudou a dinâmica, mudou os tempos, mudou tudo. E isso é um aprendizado impressionante. Aí quando tu faz a pergunta, né, a vantagem é que está todo mundo na mesma página. Houve uma, né, com a entrada, por exemplo, a gente está gerando muito conteúdo e muito conhecimento. Do outro lado, inteligência artificial impactando todas as demais tecnologias, não só a inteligência artificial por inteligência, mas tu vai para a internet das coisas, tu vai para nanotecnologia, tu vai para as áreas de saúde, tu vai para qualquer segmento, está todo mundo impactado. Mas no que diz respeito a comportamento, conhecimento e essa nova era, está todo mundo na mesma página. Toda a experiência que o Edu tem, que eu tenho e que tu também tem, né, ela, assim, é uma oportunidade nova que a gente está tendo de se reposicionar, sendo provedor da tecnologia ou usuário. No meu caso, eu prefiro muito mais ser um usuário
né? E no caso, aí sim, trabalhar mais para os times de dentro, né? E disponibilizar muito tempo para os clientes. Então, a minha pauta hoje é assim, quem é o meu cliente? O meu cliente, na verdade, virou o nosso time, né? E, em paralelo, é o fato de estar disponível para qualquer situação que tu abrisse o nosso debate, para qualquer situação que houve fricção e até, muitas vezes, satisfação. Legal. E como é que mudou essa relação com o cliente, Eduardo? O Donald já falou aqui, né, que hoje o camarada está muito mais letrado, né? Tu estava falando do cara já saber e questionar. Eu faço uma analogia com o médico, né? Hoje o camarada vai fazer uma consulta médica, ele já se consultou com o Dr. Google antes, né? E às vezes o médico tem mais dificuldade de lidar com um camarada que já veio, né, com a solução pronta para ser validada do que, vamos fazer um processo investigativo, vamos fazer um diagnóstico para ver se você não está lidando com uma causa errada para um efeito que você achou que é por causa disso, né? Eu tô com tal coisa, né? Nossa, tem vários até memes sobre isso. Porque eu lembro lá atrás, Eduardo, né, quando a gente chegava assim para um cliente e falava, vamos implantar aqui alguma automação, vamos fazer uma planilha Excel. Eu tinha uma experiência, né, nos meus históricos lá de consultoria. A gente estava ajudando uma clínica médica lá na cidade de Santos, em São Paulo, que o pessoal ainda fazia contabilidade, né, com papel almaço. Caneta preta, caneta azul, caneta vermelha, régua, né? Eu falei, não, vamos botar isso daqui no Excel. Só que a pessoa, eu não sei nem se era baby boomer, né, a pessoa. Era uma incredulidade na tecnologia, e aí depois que você via o que a tecnologia podia proporcionar, eu estou fazendo aqui, olha só o que eu estou falando, uma planilha de Excel. Era difícil você contar para o cara o que você podia fazer com os dados, a forma que você podia trabalhar os dados e apresentar os dados. A pessoa fala, nossa, né? Ficava assim, era um mundo à parte, né? Então era uma desconfiança e um desconhecimento. E aí, né, 30 anos se passaram, né? Agora a gente tem um conhecimento muito maior e o resto, as pessoas tem mais confiança na tecnologia, tem menos confiança na tecnologia, tem medo, não tem medo. Um assunto que sempre vem é a parte da inteligência artificial associada aos negócios. Então, por um lado, eu quero isso, mas eu não sei onde isso vai me levar. O que isso vai ter de impacto nos quadros de funcionários dos clientes, né? Quais são as preocupações ou os sentimentos, vamos colocar assim, dos clientes com relação ao estado atual da tecnologia e o que você vê aí pela frente, os desafios, né, emocionais dos clientes ao lidar com as tecnologias que vocês proporcionam. Como é que tu vê isso, Eduardo? Eu vejo um amadurecimento. Desde a pandemia, quando muitas empresas foram, né, forçadas a trabalhar em home office ou híbrido, ali já começou uma transformação também, e onde todos precisaram, né, se adequar. Não foi diferente para a Qualitor, a gente teve que também ir atrás da multicanalidade, ofertar mais canais de atendimento, para justamente porque estava mudando o comportamento, né? Então, buscar integrações com Microsoft Teams, com WhatsApp, com disponibilizar um app mobile, colocar... principalmente o WhatsApp, eu acho que foi uma grande ruptura, porque os clientes precisaram consumir serviços de outras formas. Então, o portal do Qualitor começou a ser colocado mais externamente e toda essa multicanalidade ofertada para justamente os clientes continuarem registrando seus atendimentos. E isso fez também uma mudança de comportamento, porque é muito comum ter mecanismos informais de atendimento e isso não ter registro, não fica em nenhum lugar. Isso gera depois desconfiança nos números, desconfiança da produtividade das equipes e, ao mesmo tempo, isso ajudou a aumentar a confiança, porque como oferta mais canais de atendimento integrados, isso faz com que todo o registro fique dentro da base de conhecimento do Qualitor e fez com que tu ganhasse mais confiança até para medir o calor dos teus principais canais de atendimento e melhorar os canais, porque também na parte soft skills, voltando, a habilidade de comunicação escrita se tornou tão importante como
o conversacional no telefone, porque às vezes diminuiu o volume de ligações, mas aumentou o chat, aumentou as interações por WhatsApp, aumentou a necessidade da inteligência artificial, cada vez mais deixar mais humanizado a inteligência artificial. Isso a gente pode falar depois um pouco mais da evolução desse canal de atendimento que a gente vem aperfeiçoando bastante também. Isso provocou uma nova forma de atender, tanto para o lado, né, de quem atende como de quem solicita. E isso foi aumentando a confiança, o conhecimento. A inteligência artificial trouxe esse conhecimento também. Então eu vejo nesse momento um momento mais maduro, assim, onde as empresas estão cada vez mais buscando isso, querendo isso também. E a Qualitor consegue proporcionar esse tipo de facilidade para que seja melhor monitorado os canais. E isso fez com que a gente aumentasse a nossa base de conhecimento também. Não é à toa que quando a gente implementa projetos de inteligência artificial hoje, a gente aproveita a base de conhecimento também para pautar e criar uma curadoria desse conteúdo já. Para facilitar para que os robôs de atendimento já nasçam com as principais descrições, causas e soluções que são dadas no próprio Qualitor. Então isso também foi um fato importante nesse amadurecimento. Mas eu vejo um momento de confiança, né? Tá mais o cliente está mais confiante, ele sabe as tecnologias porque ele é consumidor o tempo inteiro. Ele, no momento que ele consome um serviço no WhatsApp, ele quer ter essa experiência dentro da empresa dele onde ele trabalha, quer ter um retorno diferente. E hoje em dia isso melhorou bastante, porque essa experiência do B2C favorece muito quando ele está no B2B, querendo também ter isso por um atendimento para um colaborador, por um fornecedor, por um cliente final dele. Acho que está amadurecendo bastante isso. E como é que a gente alia, né, a confiança à inovação e adaptação? Essa questão que tu trouxe da falta de confiança, nossa, isso tá no DNA, né, dos sistemas de gestão e garantia da qualidade, né? Se você for ver, você tem um processo padronizado. É lógico que tem a questão do custo, né, do tempo de atendimento, mas tem a questão da confiança, né, no atendimento da necessidade. Mas nós, seres humanos, somos muito adaptativos, né? A gente até emprestou aquela frase lá do poeta romano, né, quem controla o controlador. Porque cada controle, né, que a gente implanta, nós nos adaptamos e a gente consegue viver com aquele controle e ter uma certa folga. Vamos meter indicador, vamos meter processo, vamos meter um monitoramento, vamos meter... E você começa... virou híbrido, né? Mais canais. Então você vai adaptando os seus mecanismos de monitoramento e aprendizado a um processo cada vez mais fluido, né? Uma condição de trabalho cada vez mais fora, né, do controle. E aí, onde que a coisa vai parar? Porque se a cada surto de modificação no mercado, como foi o caso da pandemia que tu trouxe, né? As pessoas trabalhavam, né, em escritórios, aí foi todo mundo para o home office. E aí os caras estão trabalhando, não estão trabalhando. E a gente conhece as histórias, né, dos freaking outs aí de controle para ver se o camarada estava a velocidade de digitar no teclado para ver se o cara estava trabalhando ou não estava trabalhando. Todos os mecanismos de quando o cara se loga, quando o cara se desloga. Uma hora a gente vai ter que confiar nas pessoas. Então esse controle aumenta a escala Richard lá, né, da pressão, né, sobre as pessoas. E a gente sempre teve nas pessoas um mecanismo de resposta rápida às crises. Porque quando acontece a crise e tal, o que a gente vai fazer? Não tem o robô, né? Não tem a solução. A gente precisa confiar na capacidade no tirocínio, na capacidade de adaptação e inovação das pessoas para tanto lidar com a crise quanto para as inovações, as rupturas do processo. E se a gente avança na tecnologia, né, colocando o controle, como é que eu associo essa questão da tecnologia com a autonomia das pessoas? Como é que a gente lida com essa equação, com essa balança, né, Donald? Controle, garantia, padronização e capacidade de autonomia, criação. O que isso está fazendo com as nossas pessoas nas organizações? É uma bela pergunta que você está fazendo.
Até vou te dizer o seguinte, quando tu fala em confiança, antes de chegar nesse ponto, realmente o que a gente percebe é como nós vamos nos comportar, o que mantém a confiança é como nós vamos nos comportar para resolver um problema que ocorreu. Porque nós que vivemos no ambiente, não só o ambiente de tecnologia, mas o ambiente, o cenário como um todo, né? A palavra segurança, né, ela é muito aberta hoje, né? Quem é que se sente seguro? No meu caso, eu acho que desde 11 de setembro, por exemplo, mudou muita coisa. Naquela época, por exemplo, as empresas começaram a estudar com mais consciência a redundância, né? Porque não foram só os prédios que caíram, foram as pessoas que faleceram. Então não adiantava tu ter um site backup, que tinham casos ali, naquele momento, né? Em que algumas organizações tinham as torres funcionando e algumas quadras dali, outras sedes, né? Como um site backup. Mas como é que resolve a questão? Se o ativo principal, que eram os recursos humanos, acabaram a falecer, né? Nas últimas pesquisas, e sempre, tanto Gartner como agora o IDC fez uma apresentação recente, as empresas e as próprias pessoas, e se tu analisar as cidades e os condomínios, independe do que for, o investimento em segurança vai cada vez vai ser redobrado. Então é como qualidade, é um alvo móvel, né? Assim como qualidade, tu sempre tem um novo aprendizado a ser ultrapassado, vencido, a mesma situação é o que pauta com a confiança e a manutenção da relação junto com o mercado e com os nossos colaboradores. É como nós vamos servir de exemplo junto com os nossos times para que a gente possa resolver as próximas questões. E aí, de certa forma, o Edu faz a complementação, é assim que nós também temos pautado no que diz respeito a pessoas, a tecnologia, porque, por exemplo, a questão de alguns anos, né, veio o LGPD, né, Edu? Nossa adaptação, assim, é um regramento forte, porque como tu pensa no bom senso sempre, né, tu vai, mas eu não vou fazer isso. Não, mas eu não tenho esse comportamento. Então, mas não interessa se tu não tem esse comportamento. Tu vai te regrar por aquilo que está acontecendo, porque um dia, por ingenuidade, tu pode estar cometendo um problema sério, né? Então, a gente tem pautado em cima dessas descobertas que o mercado... Quem imaginaria, há alguns anos atrás, ainda na internet de escada, né, com aquele clássico barulhinho da placa fax modem, que nós íamos ter LGPD, por exemplo, né? O nosso país, e eu não estou fazendo aqui crítica de nada, pelo contrário, acho até que, por exemplo, na área de segurança, os bancos brasileiros são exemplo para o mundo inteiro, mas o volume de fraudes que tem acontecido com o uso de documentos e já com a utilização da inteligência artificial, notícia de hoje, inclusive, na imprensa, é absurdo. Então, quem de nós que fomos criados onde a educação pauta por limites, né, a gente ia ter que pensar nessas situações. Então, tu também tem que estar aberto para novos acontecimentos, mas eu te diria que o que firma a nossa filosofia, e não só a nossa, de muitos profissionais e empresas, é como nós reagimos a cada momento que fomos pegos de surpresa ou que os processos, né, não funcionaram. Então, eu prefiro realmente ouvir muitas vezes assim, pô, me desculpe, eu cometi uma gafe, eu errei, eu tenho dificuldade para aceitar alguém que corre para o mato. Eu tenho muita dificuldade de, assim, ficar ludibriando, porque é um tempo que tu está, né, perdendo para fazer a recuperação e subir o disjuntor. E também não dá para esquecer que a gente tem, dentro do mercado na qual nós atuamos, nós temos situações de infraestrutura que nos coloca muitas vezes em situações de cheque, de questionamento da nossa confiança, mas que o problema não necessariamente ocorreu por nós, e sim por uma situação de infraestrutura.
E infraestrutura, inclusive, quem tem pensado hoje em marketing digital, quem tem pensado em segurança, quem tem pensado em rede, se tu não estudar um pouco de infraestrutura, de nuvem agora, né, que é uma outra situação que a gente também está administrando, tu não consegue. Então, a premissa, né, e aí, obviamente, o Edu entra com a questão processual, mas a visão, o horizonte, tu ter a percepção do cenário, né? Por exemplo, nós estamos aqui, nós estamos num cenário, a primeira coisa que a gente entra, né, e a gente percebe o quão bonito é o cenário. A gente estabelece o cenário para tudo que a gente faz. E as regras estão dentro do cenário. Quebrou o cenário, como é que tu vai fazer para consertar ou para colar aquele vaso que tu quebrou ali? Essa é a primícia básica para lidar com o novo, com as tecnologias, com os processos, com as pessoas. E conhecer as pessoas, né? Marcelo, pelo amor de Deus, né? Às vezes até tu fica chocado quando alguém faz depoimento, mas é claro que tu tem que ter curiosidade de querer conhecer as pessoas que trabalham contigo. O que elas gostam, o que elas fazem, o que elas estudam, o que elas não gostam, como é que elas administram pressão, porque pressão hoje está estabelecido, né? Para chegarmos aqui, ao contrário de muitos anos atrás, tem que ter um planejamento, né? Que horas eu vou sair sabendo que é um horário que a cidade está acordando para mim chegar para cumprir prazeroso compromisso junto contigo. Então, isso faz parte do teu planejamento sempre, né? Vocês sabem que a gente tem uma vantagem, né? Nessa questão da... Tu falou do estar pronto, né? Para as contingências e para os riscos, etc. Em emoções, a gente tem várias dimensões, né, das emoções. Uma das dimensões é o quão positiva ou negativa é aquela emoção, o quão positivo ou negativo é aquele estado emocional. A gente chama isso de bias emocional. Tem o garoto enxaqueca, né, o que vê tudo, né, em ondas cinzas, né? E tem o que vê tudo, né, com óculos cor-de-rosa. Geralmente a gente consegue navegar por todos os espectros, mas tem um espectro que a gente tem assim mais hábito, né, de frequentar e de sintonizar. Eu, por exemplo, sou um cara bias baixo, né, bias negativo. O que isso significa? Né, a Alessandra, a primeira vez que me viu fazendo uma auditoria, falou assim para mim, mas você não tem dó da pessoa? A pessoa está sofrendo ali do teu lado e você está lá tocando e perguntando e vendo o erro. Tá falando, não, mas eu preciso fazer isso. Eu me compadeço da pessoa, mas a gente tem que ter essa visão de análise crítica, porque você está ali verificando a integridade do sistema e o que pode dar errado. Onde que eu quero chegar? Para você analisar risco, para você analisar cenário, para você... tentar prever o que pode dar errado e tentar colocar as redundâncias ou otimizar o sistema, o bias positivo, né, aquele camarada líder de torcida, não é um bom estado emocional que favorece isso. Né? O estado emocional mais introvertido, um estado emocional mais sério, né, emoções mais desse espectro não positivo, favorecem essa capacidade de análise crítica. E uma coisa que me caiu assim com os boteados do bolso, né, como o pessoal fala aqui no Sul, esse estado emocional também favorece a empatia. Olha que interessante. Quando você está com menos energia e com uma emoção mais focada nesse estado negativo, é mais fácil de você sintonizar as dificuldades do outro. Né? Então, se você tem uma pessoa, um funcionário, um cliente que está passando por dificuldade, é mais fácil de você respirar esse ar de dificuldade e entender do que se você tivesse assim um espectro contrário. Porque um camarada, quando ele está bem, quando ele está positivo, vamos, sai dessa, né? Vai melhorar. Eu não quero ver, né? A pessoa tenta te tirar daquele estado emocional porque é insuportável para ela aquele estado emocional. Então, você ter pessoas desse perfil mais introvertido, que é o perfil do clássico, né, que a gente vê do estereótipo, né, do nerd, né, isso favorece também a empatia. É assim, Eduardo, você percebe essas flutuações assim de humores nas suas equipes? Como é que é o teu pessoal lá que atende cliente, que desenvolve serviço?
Eu gosto de colocar um ingrediente a mais aí, que é padrão vibratório. Padrão vibratório, explica para nós. Daí aí a gente entraria na esfera da mais espírita Tá, e tudo mais. Tá aberto aqui a arena é de vocês. Mas eu vejo assim, a habilidade das pessoas hoje em trafegar e ter empatia, ela é importante. A única coisa que você tem que ter um cuidado é se eu ficar naquele padrão vibratório, né, da dor, do sofrimento por muito tempo e não ter formas de reagir. Exatamente. E não ter formas de buscar as válvulas de escape, outras para recuperar o equilíbrio. Esse eu acho que é fundamental. É importante tu ter a empatia de entender aquela dor, aquela emoção que está ocorrendo naquele momento, para tu fazer um trabalho analítico, mas ao mesmo tempo tu também te afastar para poder propor a solução e voltar para o equilíbrio de trazer... Recarregar essa energia. Exatamente, para tu poder, né, projetar um bom plano de ação. E a gente sempre se preocupou nisso. O próprio Qualictor ele tem um módulo de gestão de problemas. Vou trazer para uma parte, né? Sim. O gestão de problemas, cada cliente ele pode escolher a sua metodologia para analisar aquela dor, aquilo que ele está passando naquele momento. E depois aquilo ali reflete num trabalho investigativo de causa raiz, né? Tenta achar as causas raízes disso, implementar um bom plano de ação, uma boa gestão da mudança, para que aquilo, né, tente não voltar a acontecer. Então, quando a gente fala de perfis dentro da equipe, assim, a gente toma... Claro que é importante ter pessoas com perfis analíticos, mas também ter as pessoas que olham com a experiência adquirida dessa análise de dores e emoções para justamente trazer essa experiência para o cliente. De, às vezes, muitas vezes, acalmar. Eu sei a dor que tá acontecendo, já tive essas experiências aqui em outros casos. Você não é o único a passar por essas dificuldades. E eu tenho aqui alternativas para que a gente possa resolver isso. Quando a gente muda, né, o perfil para um perfil propositivo, de trazer alternativas, eu vejo muito bom, sim, trazer análise para entender, mas, ao mesmo tempo, já trazer essa confiança que a gente falou antes aqui, para justamente já propor e sair dessa energia aqui para já... eu tenho soluções e a gente pode sair dessa emoção momentânea por um quadro melhor. E aí propõe, revisa, e acho que isso é importante nos perfis das equipes, a gente cuida muito isso, assim. A gente tem momentos, né, de lavar roupa suja, de trazer as dores, trazer as emoções, mas a gente cuida muito também para que a gente traga também essa bagagem emocional. A gente está aqui, está conhecido, mas vamos propor agora as alternativas e sair desse padrão também para saber, problemas vão ter, mas também aqui estão as soluções para o nosso dia a dia. Então, eu cuido muito isso, assim, a gente tem que fazer toda hora o exercício da empatia, mas cuidar muito do padrão vibratório que eu vou estar depois. Então, acho que isso, para todo mundo, acho que vale, assim, essa consciência, porque é que nem tu trabalhar em ambientes hostis, e cuidar para tu não te contaminar com aquele ambiente hostil, não importa. O contágio emocional o contágio, muito forte, então, né? E acho que todo mundo tem que ter essa preocupação de saber né, a carga de pensamentos, isso tudo influencia muito. Então, acho que a gente trabalha hoje muito com dores e emoções de atendimento. É comum os clientes chegarem com problemas de reclamações, insatisfações. E até ameaças, né? E isso a gente tem que ter formas de monitorar isso, de propor alternativas, de mostrar onde estão as principais causas, né, para justamente ele poder trabalhar isso numa boa gestão de problemas. Eu valorizo muito esse módulo, porque é quase um módulo da ISO. Quando a gente abriu uma não conformidade, tu tinha que detalhar aquela não conformidade, tu tinha que depois investigar por que aconteceu, as possíveis causas, e tudo isso é documentado, fica registrado para uma boa gestão da mudança. E essa gestão da mudança, depois tu vai fazer o monitoramento dela para que não volte a acontecer, ou se acontecer, tem que investigar novamente e entra no ciclo de PDCA, enfim, de controle de qualidade. Então a gente cuida muito isso, assim, eu acho que é importante ter os perfis analíticos, mas ao mesmo tempo também a gente propor alternativas e de tentar sair o mais rápido possível de situações de dores e emoções. Eu acho que isso é importante também para a gente poder trazer essa experiência no atendimento. Né? Joia. E um último ponto que eu queria explorar contigo, Donald, tu que já está há 30 anos aí pelo menos, né, nessa estrada.
Tem sido mais fácil ou mais difícil recrutar pessoas com esse perfil que o Eduardo está colocando aqui? Poxa, que bela pergunta. Eu vou te dizer que eu acho que tem sido mais difícil, porque a arena, né, citando até onde a gente está, mas a arena de empresas que buscam novos talentos, e também tem o aspecto do profissional. O profissional também mudou quando muitos deles escolhem. Eu quero trabalhar, mesmo que ele não tenha conhecimento algum da cultura empresarial, mesmo que uma marca represente por trás a substância dessa marca, seja como resultado uma boa cultura, mas uma boa cultura para quem, né? Existe essa questão de adaptação do profissional. Então, sim, a busca de bons profissionais. Eu tenho achado, pelos exemplos que nós temos tido, e não somos únicos, obviamente, que é sempre bom desenvolver o profissional. É muito bom desenvolver o profissional. O profissional ele acaba te ensinando, mesmo que ele tenha sido desenvolvido pelo nosso time, porque tu não... vou te falar pela minha responsabilidade. Eu sou uma parcela da contribuição, né? Eu acho que esse é o ponto. Até brinquei nesses dias com uma professora amiga nossa da PUC, que eu disse para ela assim, pois é, às vezes a gente tem uma dificuldade de entender o que é colaborativo e o que é burocrático, né? Porque muitas vezes, como tudo virou colaborativo, o colaborativo ele mudou o tempo das coisas. É muito difícil tu ser extremamente ágil colaborativamente, porque cada um tem as suas prioridades, os seus tempos, os seus dias, tudo isso, né? Então, a minha parcela, né, eu tenho total confiança que a minha parcela, com a parcela do Eduardo, com a parcela da Patrícia, com a parcela de outros colegas, como o Christian, Pedro, Anderson, Igor, Julianos, Ricardos, todo o pessoal que faz parte, ali a gente está criando a possibilidade desse profissional com a sua própria personalidade estar constituído dentro da nossa cultura de valores. Se sentir bem, se sentir à vontade, saber que tem confiança, não ter medo de errar. O problema erre bastante, inclusive. A única coisa é não seja tão lento para corrigir o erro e não se esconda atrás da moita, né? Mas hoje realmente é muito mais difícil. Muito mais difícil. Mas esse profissional, tu acha, né, só para encerrar, ele é mais difícil porque há mais concorrência nesse mercado de trabalho? Ele é um perfil mais disputado? Ou é mais difícil porque ele já está chegando no mercado menos qualificado ou com menos competências, né, do que vocês teriam expectativa ou necessidade na indústria como um todo? É um problema de maior demanda do que oferta? Ou é um problema do camarada chegar cada vez menos ou mais descolado do que o mercado necessita? Mas outra ótima pergunta que tu faz, assim, pela particularidade que a gente tem percebido, obviamente que a procura por profissionais hoje ela é global. O Brasil se tornou uma fonte de recurso humano local para o mundo inteiro. Sim. Florianópolis, né, como é uma das cidades que mais floresceu na indústria de tecnologia, está cheio de profissionais alocados em Florianópolis recebendo moeda forte. Então, tu imagina a dificuldade, né, da ACAT, das empresas que investiram anos para tornar Florianópolis um grande polo, ou Santa Catarina, para ser mais justo com os nossos vizinhos aqui. E é um problema. O próprio Aode Cunha, ele tem registrado em suas colunas no LinkedIn ali, que até o Rio Grande do Sul sofre de um problema, não do êxodo, mas da falta de migração de fora para o Rio Grande do Sul. Isso tem acontecido. Então, isso, obviamente, que tu tem a dificuldade. Agora, cara, também tem que testar. Tem muitos profissionais que todos os requisitos, né, digamos assim, atestavam ser uma ótima contratação para um desenvolvimento de carreira ou ocupar uma posição estratégica na nossa operação, mas que o dia a dia desse profissional, e aí tu me surpreendeu muito com o depoimento que tu fizesse em relação a quem está mais, vamos dizer assim, quem é que enxerga o copo cheio e o copo vazio, né?
Porque muitas vezes vai decantando o dia a dia e tu vê que aquele profissional dentro da nossa frequência, etc., ele não está feliz e nós também não. Então são dois viés, assim, tu tem que testar, tu tem que testar, porque um profissional só vai trazer frutos para uma empresa depois de um ano. Ou seja, é imprescindível ter um programa interno de desenvolvimento robusto. Sem dúvida. Teve casos onde a gente contratou muito mais pelo soft skill do que o hard skill. E desenvolveu, como o Donald comentou. É porque a academia Qualitor, a gente tem toda a parte de desenvolvimento técnica, né? Então, ali ele vai poder fazer todo aperfeiçoamento, ensino à distância, acompanhamento com os times em campo, ter ambientes para ele poder exercitar o Qualitor como ele quer. Continua sendo válida a premissa de o técnico é mais fácil de você desenvolver do que... Em muitos casos, sim. Nas áreas, principalmente, assim, suporte, sucesso do cliente, até programação, por que não? Mas, claro, ter já uma bagagem técnica ajuda. Mas o soft skill, hoje em dia, a gente avalia muito, né, essa questão. É fundamental. E a gente tem belos profissionais do nosso time hoje que foram... convidados, capturados pelo soft skill, que estão se desenvolvendo, aprimorando, e hoje tem um conhecimento técnico muito importante para o nosso dia a dia. Então, eu vejo muito disso assim, no nosso processo de recrutamento. Muito bem, muito bom saber disso. Senhores, né, já se passou 1 hora quase. Sério? Coisas boas passam rápido. Então, eu queria agradecer mais uma vez a presença de você e deixar o microfone para vocês, né, darem a mensagem, né, de vocês, né, como vocês gostariam. Por favor, Edu. Bom, primeiro, então, agradecer o convite. Foi uma baita experiência aqui para nós hoje. A gente está à disposição sempre que precisar. A gente, né, a Qualitor é uma solução de gestão de atendimento para processos, governança, para as áreas de negócio, áreas de atendimento e área de tecnologia. Em breve a gente vai ter novidades em lançando um novo produto também. Mais um? Mais um. Tá no forno. Tá no forno. Né? A gente tem que dar esse spoiler aqui, não dá para não falar. Vai ser trio o negócio. Vai ser trio. Que legal. E em breve a gente deve ter mais novidades nesse sentido. E a gente está sempre buscando proporcionar para os nossos clientes, para os futuros clientes também, as melhores alternativas possíveis para resolver suas dores e emoções no atendimento. Então, a gente está disposto aqui sempre, né? Isso dá um slogan, hein? Resolver as dores e emoções no atendimento. Gostei muito dessa relação. A gente usa isso muito para avaliar a persona, tom de voz. Isso. Então, para nós, dores e emoções é muito legal essa. E até para poder colocar à disposição a nossa estrutura. E a gente está... que precisar daqui para frente, pode contar com a gente também. Que legal ouvir isso, né? De um camarada que usa a ferramenta de emoções para... Usa, ele tem formação na área e é uma das áreas que ele também gosta de se desafiar, né? Também queremos te agradecer muito, até fazendo depoimento, né? Não é de hoje que nós nos conhecemos, mas como é bacana conviver com as pessoas, né? O quanto a gente tem, desde o tempo que nós nos conhecemos, e agora, de novo, voltando a ter um contato, como é bom tem sido aprender junto contigo. Tu tem colaborado muito assim, para muitas reflexões que a gente faz. Por isso que a gente nasceu com dois ouvidos e uma boca, né? Aproveitar. E óbvio, eu não consigo mais me sentir... convencido de nada, né? Acho que esse é o ponto principal que a gente deixa como mensagem. Independentemente da idade, a gente está muito aberto, muito sensível a tudo que tem acontecido, a todos os aprendizados, talvez até não o melhor aprendizado que nós gaúchos tivemos recentemente, né? Que quando tu fala em atendimento, quando tu citasse, nos provocasse muito questão de crise, em vários momentos eu fiquei me relembrando do último mês de maio, né? O que aconteceu com todos nós, né? E o quanto muitas pessoas foram empáticas com o nosso estado, quantas mensagens nós todos recebemos, né? No momento em que nós não tínhamos condições de prover absolutamente nada, que as pessoas que trabalhavam conosco estavam perdendo
toda uma vida, né? Porque essa questão do bem material é muito relativa. As pessoas trabalham para poder ter as suas coisas em casa. Isso é fruto de muito trabalho. Então é muito bacana essa reflexão junto contigo, porque ainda está muito vivo na nossa mente, né? Todos aqueles momentos ficaram gravados, além, eu achava até que seria só a pandemia, né? Mas nós tivemos uma situação... Batendo a madeira. E estar aqui junto contigo foi mais um aprendizado que nós tivemos de trocar e compartilhar. Obrigado mesmo. Eu que agradeço, então, Donald, Eduardo, né? E você, né, que acompanhou esse episódio. Se gostou, curta, compartilha, nos ajude, então, a espalhar mais IA no mundo. Até o próximo episódio do Arena IA.